Fala pessoal, tudo bem? Buenas! Hoje vamos falar sobre as manias, ou melhor, costumes de um novo líder e até mesmo alguns mais antigos, mais maduros, que também têm essas mesmas manias e costumes. Mas antes, dá aquele joinha e se inscreve no canal para sempre receber os vídeos assim que a gente postar. Número 1, o microgerenciamento, aquele controle excessivo. Logo que o colaborador é promovido a líder, ou logo que ele assume esse cargo de liderança, um novo líder, ele quer demonstrar trabalho, ele está com sangue nos olhos. Então ele acaba quase que monitorando 24 horas o colaborador. Mas isso não é um gerenciamento de função. Isso acaba sendo quase que um vigia. O que é o correto aqui? O correto é ele entender como delegar algumas responsabilidades. Dessa forma, o funcionário vai se sentir motivado, vai sentir que tem responsabilidades. Porque ninguém gosta de ter alguém 24 horas do lado, dando ordem ou dando instrução de como fazer cada coisa. Até porque dessa forma isso não é um gestor, isso não é um líder, né? Isso é um vigia do seu lado, como a gente comentou. E entrando nesse assunto sobre delegar as responsabilidades, o assunto delegar, a arte de delegar, vale um outro vídeo aqui no canal que eu vou fazer posteriormente, então fica ligado aqui no canal. Eu vou fazer um vídeo bem mais extenso, desmiuçado, sobre delegar. Gente, delegar é uma arte, existe muita habilidade, existe muita ferramenta técnica para isso. Mas eu só quis aqui desmiuçar, dentro do assunto de microgerenciamento, a importância de saber delegar e não ficar 24 horas na orelha do lado do funcionário, tá bom? Número 2, o foco excessivo, de novo, em números. Gente, número com certeza é prioridade. Meta é prioridade. Venda é prioridade. Mas quando o gestor recém assume essa função de líder, de gestor, ele quer bater a meta, ele só cobra a meta sem entender que existe todo um processo até chegar a essa meta alcançada. Eu conheço inúmeros empresários, CEOs e diretores que eles contratam o colaborador e só querem que o colaborador atinja a meta. Não é assim, não vai funcionar dessa forma. Para o funcionário bater a meta, existe todo um trabalho enorme para que ele alcance. A gente não precisa entrar aqui no mérito quais são essas ferramentas, quais são essas técnicas de como ele atingir essa meta. Mas o que a gente está trazendo aqui são essas manias do novo colaborador, do novo líder, né, que recém foi promovido, ou até mesmo desse empresário mais maduro. Ele também comete muito esse erro. Só quer que o funcionário bata a meta. E esse líder novo, ele só quer controlar aquela meta. Mas ele tem um trabalho todo a fazer, a desenvolver, até que esse colaborador bata a meta. Anota aí. Quanto mais você investir no seu colaborador, quanto mais atenção você der para o seu liderado, mais ele vai desenvolver. Mais ele vai trabalhar como você queira. Não adianta contratar e deixar ele num canto sem desenvolver todo o trabalho de um líder, de um gestor. Ok? Número 3, a resistência, a inflexibilidade em delegar. Lembra que a gente tanto falou sobre delegar? Você já deve ter ouvido falar: eu vou fazer porque eu faço muito melhor. Gente, essa frase está completamente equivocada. Um líder precisa saber passar as funções para sua equipe. Ah, mas eu faço muito melhor. Eu vou fazer eu mesmo porque eu faço melhor que eles. Imagina o Bill Gates. Quando lançou o Windows, ninguém sabia o que era o Windows. E se ele pensasse da mesma forma? Eu vou fazer porque eu faço muito melhor.
Gente, ele precisou treinar pessoas para desenvolver e para escrever o Windows. Da mesma forma, na nossa posição, a gente vai treinar e desenvolver pessoas para exercer aquela função que a gente queira. Muita gente também diz, mas o meu trabalho é muito específico. Você já deve estar até pensando, mas aquela função ela é muito específica. O meu é diferente. O que você vai ouvir de gente dizendo, mas o meu é diferente? Líder é líder. Ele tem que saber ter uma equipe desenvolvendo as suas tarefas. É claro que algumas delas somente você vai fazer. Mas para isso existe todo um planejamento, ok? Número 4. Não se comunica de forma adequada. O líder recém-promovido, ele acha que as coisas vão resolver sozinhas. Então, ele não chama para conversar. Ele não faz aquele bate-papo. Ele não deixa claro como ele quer. Essa falta de comunicação, ela é comum. E é importante que seja feito, como eu sempre digo, muito claro, muito transparente. Precisa ser conversado e explicado no detalhe cada função. Número 5. Um outro item, uma outra mania que pode ocorrer com esse novo líder, com esse novo gestor, é que ele fica fissurado em planilhas, em análises. Ele acaba ficando um pouco com o ego inflado, digamos assim, e ele acha que a gestão é só análise e sem a mão na massa, sem a ação. O que acontece nesses casos? Fica atrás do computador e fica analisando números. Veja bem, crescemos tantos por cento, caímos tantos por cento. Gente, é importante? É importante, é de suma importância. Eu até mesmo tenho no meu treinamento uma análise onde eu digo a importância de humanas e de exatas. Corretíssimo. Mas no momento que tu fica só atrás do computador, analisando e analisando, sem a tomada da ação, o que é muito comum com esses líderes novos, acaba te prejudicando demais. Acaba tendo um vício na análise e numa gestão sem que tenha essa ação. Então, esse é o número 5 que eu trouxe, o que é comum. Fica atento se você não está trabalhando dessa forma, para que além da análise, o número ou a planilha que você analisou e viu que não está ok, que você tome ação, que você vá resolver. Tá ok? Número 6. Vou fazer um suspense aqui no número 6. O número 6 que eu trago aqui, gente, ele é muito comum, não só no líder que recém assumiu o cargo de líder. Ele é muito comum naquele empresário em que quer evitar conflitos. Número 6, evitar conflitos. Já ouvistes alguém dizer assim, eu não vou conversar com ele porque eu não quero me estressar? Não pode, gente. O gestor, o líder, o empresário viu que alguma coisa não tá legal, espera o momento adequado para conversar. Uma observação que eu deixo aqui é: sempre se posicione. Sempre se posicione. Aquele líder que acaba sendo neutro, além de ele não ter personalidade, ele não vai demonstrar liderança. Quem não se posiciona, não demonstra personalidade, não demonstra habilidade de liderança em resolver situações delicadas e conflitos. Se você não resolve a situação e fica em cima do muro, onde está a sua habilidade de líder de resolver aquele conflito? Aproveitando esse gancho, eu vou explanar mais um pouco aqui o problema que é ficar em cima do muro. Em situações delicadas, eu não gosto nem de usar o termo situação delicada, eu gosto de usar que houve um conflito e nós temos que nos posicionarmos e resolver esse conflito. Eu aprendi com meu irmão uma parábola moderna muito bacana que a gente pode trazer aqui e encaixar nessa situação de ficar em cima do muro. Um homem estava em cima do muro e dentre esse muro havia Jesus e o diabo. O diabo ficava o tentando para vir para o lado dele e Jesus o tentando para vir para o lado dele. Então Jesus dizia: venha para cá, irmão, nós temos a paz, a felicidade, o amor eterno.
E diabo ficava chamando com as situações dele e persuadindo para ele ir para lá. E Jesus falava, vem para cá, né? Aqui nós temos isso, aqui nós temos aquilo, venha para cá, meu irmão, seja feliz, venha para cá, o diabo também o tentando. Chegou uma hora em que, enquanto esse homem estava indeciso, ele pergunta, diabo, mas tu não vai mais persuadir, tu não vai mais explicar nada por que eu devo ir pro teu lado? Porque Jesus continua me pedindo para ir pro lado dele. E o diabo falou, o muro já é meu. Ou seja, ele ainda estava em cima do muro e não se posicionou. Fica aqui essa parábola moderna para que você encaixe no seu dia a dia e entenda muito bem o que é ficar em cima do muro. Beleza? Número 7, um outro item, o qual nós percebemos com essas lideranças novas, é a falta de planejamento. Ele acaba sendo mais reativo do que proativo. Ele não tem um plano estruturado. Ele não para, se organiza e planeja. Ele pensa naquela máxima de que as melancias vão se ajeitando com o caminhão andando. Para o gestor, que é um cargo de estratégia, é necessário que a gente tenha um tempo para parar, se organizar e planejar. Eu não vou entrar aqui sobre o estudo de gestão de tempo, que é um outro item bem mais longo, mas fica o lembrete para a gente parar e se planejar e se organizar com estratégia. Item número 8 do novo colaborador é a comparação constante. Comparar constantemente o seu trabalho como um novo líder com um colega seu, um par, digamos, que já tem muito mais experiência e muito mais tempo na profissão, não vai te fazer bem. Imagina como empresário, por exemplo, eu me comparar com o Jeff Bezos da Amazon. Além de ser um ser humano fora da curva, tem muito mais experiência. Então você também não pode se comparar com aquele seu colega, aquele par, caso você tenha, que já está muito mais tempo desenvolvendo a função e tem resultados incríveis. Ele tem muito mais estrada. Então, esse é o momento para colocar a sandália da humildade e aprender com esse colega. Já a comparação que você faz com os seus liderados, entre os seus liderados, é um item muito discutido. Talvez na literatura, na administração de conflitos, que é uma cadeira comum da faculdade, seja dito para não fazer essa comparação. Mas eu vou ser polêmico aqui e meu perfil, minha personalidade de liderar é comparar sim os liderados quanto a resultado, não quanto a personalidade, tá, gente? Isso aí que cada um tem a sua, cada um tem o seu perfil e o seu estilo. Mas comparar o resultado de um colega com o outro é bacana para você puxar a meta, para você poder fazer uma espécie de pressão para ele vender, tocar o terror, digamos assim. Exemplo, eu gosto de dar exemplos, gente. Eu não gosto só de inventar regras e regras e regras e não dar exemplo. Hoje na internet é muito comum a gente ver as pessoas cantando regras, 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 mas não dá o exemplo, a forma prática de como resolver. Eu trago as coisas aqui na forma prática. De maneira muito habilidosa de sua parte, você pode falar com seu colaborador, por exemplo, por que o Joãozinho bateu a meta e ele tem menos tempo de casa e você tem o dobro do tempo de casa, né, de experiência na função e não atingiu a meta? Por que ele fez o dobro de ligações? Por que ele visitou o dobro de clientes? Por que ele bateu a meta? Esse é um exemplo prático que eu trago, dentre muitas outras coisas que podem acontecer, de uma comparação que você pode, na minha visão, sim, fazer com a sua equipe. Muita gente pode retrucar ou ter a argumentação de que assim você vai gerar uma competição, uma briga entre os colegas. Gente, de forma saudável, é muito importante que eles façam essa competição entre eles para ver quem venda mais.
de forma saudável. Quem vai administrar essa forma saudável dessa competição entre eles é o líder, ok? O item também muito comum e também realizado pelos gestores mais antigos é... Eu não gosto de trazer termos em inglês, porque hoje as pessoas querem, parece que, se aparecer com tanto nome em inglês trazendo, e a cada 10 frases, 11 são em inglês. Mas eu vou trazer o nome em inglês dessa expressão, porque é assim que ela é conhecida no mundo corporativo, dessa mania desses novos líderes. All talk, no action. Fala muito e não faz. Esse, olha, eu não sei se é o pior, mas é terrível. Por quê? Porque dessa forma você perde total credibilidade com essa equipe. E um dos principais itens para você desenvolver um belo de um trabalho como líder é ter credibilidade com a sua turma. E para quem ficou até aqui, o item bônus, uma mania muito comum que os líderes novos e também líderes mais maduros, ou melhor, líderes com mais tempo na função, porque se esse item se encaixar por um gestor que está muito tempo na função, ele não é maduro. Ele está muito tempo na função, mas ele não pode o quê? Aceitar pressão da equipe. É comum ter algum liderado mais malandro que vê que o gestor recém assumiu um cargo de liderança ou percebe que aquele líder que está mais tempo ali não se posiciona muito. Lembra que a gente falou lá atrás sobre a importância de posicionar? Se esse colaborador mais ligeiro, digamos assim, perceber alguma dessas duas características que a gente falou agora, ele pode tocar o terror, digamos assim, nesse gestor e pedir coisas que ele não tenha razão, passando uma imagem de que ele pode pedir aquilo, entende? Ele está colocando uma pressão, está colocando um terror, e você, por recém ter assumido a função, talvez por estar um pouco inseguro, talvez por não ter uma atitude como líder mais firme, acaba cedendo. Nessa situação que a gente está falando, se ele está pedindo alguma coisa, o qual ele está exagerando, ou está pedindo mais do que ele pode, tem inúmeros exemplos que a gente pode enquadrar aqui. Vem agora a dica bônus. Bônus 2. Vou te dizer como resolver essa situação. Se ele estiver certo, por quê? Porque você precisa analisar, você precisa ser ponderado nessa situação e analisar se o que ele está pedindo condiz com as regras da empresa ou não, se ele está fugindo da regra. Se o que ele está dentro da regra, você pode fazer isso por ele, primeira coisa que você vai falar é: meu querido, da sua forma, no seu estilo, esse é o meu. Tudo bem, eu vou proceder como você está me pedindo, mas eu não quero que na próxima vez você venha me tocar esse terror todo ou venha com essa pressão para cima de mim. Vamos conversar de uma maneira mais tranquila, beleza? Se dessa forma você falar essa mensagem no seu estilo, na sua personalidade, pode ter certeza que não vai existir essa próxima vez dessa forma que ele veio, com toda essa pressão, com toda essa gana para cima de você, tá? Se o item que ele está pedindo não condiz com as regras da empresa, ou ele exagerou, ou pediu algo que não é viável, você vai dizer: meu querido, isso não pode ser realizado por esse motivo, por esse motivo, por esse motivo. Explana bem, detalhadamente o porquê, olhando no olho e bem sério. E vou te pedir mais uma coisa. A próxima vez que você queira pedir alguma coisa, não tem problema, me chama num cantinho, vamos conversar. Estou sempre aberto para conversa. Mas não toca esse terror para cima de mim, meu querido. Não é assim que a gente vai conseguir desenvolver um belo trabalho. Fala isso para ele ver de uma forma educada que você está se posicionando. Dessa forma que a gente falou, essa maneira de se comunicar com ele vai pegar ele de jeitinho e pode ter certeza que a sua visão vai mudar perante ele, tá? E para concluir, eu trago aqui uma mensagem. Para liderar, seja natural. Por favor, não seja um robô. Não vai ter credibilidade a sua liderança perante a sua equipe sendo um robô. Mantenha a sua essência, a sua personalidade, o seu estilo.
Assim você vai desenvolver um belo trabalho com essa equipe. Chegamos ao fim, dessa vez, de um bate-papo sobre 10 itens, 10 manias. E alguns bônus nós trouxemos também sobre o que o gestor novo, o líder recém-promovido, e também alguns líderes mais experientes ou com mais tempo de casa também fazem. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar um joinha, clica em se inscrever no canal e acompanha a gente aí para ficar ligado sempre.